está a gostar de estudar, apesar de não ser um bocadinho buzote. Mas sempre me estava a tirar boas notas. Me estava bem para a escola, era para aprender alguma coisa. E me podia fazer uma refeição quente pela manhã. Na escola, me estava a comer canja de galinha, arroz com bife, papa de soja. Meu prato preferido era canja de galinha. Então, muito boa tarde, Patrícia Silva, e bem-vinda à RFI a Cannes. É um prazer acolhê-la para Mãe Pretinha, que teve projeção aqui no Festival de Cinema de Cannes, nomeadamente no Short Film Corner, que é um espaço profissional dedicado aos filmes de curta duração, como o nome o indica. Como é que tem estado a correr a experiência? As experiências têm sido uma autêntica aventura, desde o início e parece-me que vai ser até o final. Mas tem sido boa, uma aventura boa, com alguns percalços, mas tem corrido bem, graças a Deus. Porque quando eu escrevi e pensei em concorrer para o concurso Boji, do Projeto Aliança, em nenhum momento eu pensei que eu vinha parar em Cannes, sinceramente. Eu estava no meu trabalho, fui para uma reunião, para um encontro onde apresentaram o Projeto Aliança e disseram que ia haver o concurso Boji, e ocorreu-me lá a ideia que a história que o meu compadre tinha-me contado poderia ser uma ideia interessante para o concurso. Então eu falei com ele aceitou e eu concorri e escrevi o roteiro. Ou seja, um programa de defesa do direito a uma alimentação adequada, como direito humano, não é? Exatamente. E como o programa também trabalha com a questão das cantinas escolares em Cabo Verde, e a história tem a ver precisamente com a importância das cantinas escolares que têm na dieta alimentar das crianças em Cabo Verde. Só que a Patrícia, como a Suso da história, muitas vezes nem comia a refeição quente da cantina, não é? Exatamente, porque a história é do meu compadre, como eu já disse, e ele ia para a escola porque uma das coisas que mais o motivava era a questão da refeição quente, porque como a família naquela época vivia algumas dificuldades, então ele ia para a escola porque era importante ter aquela refeição. E quando ele contou-me isso, claro que ele contou-me isso de uma forma leve e fartamos-nos de rir, e ele disse que na história tinha uma miúda que não comia e que lhe dava o prato dele. Então eu me identifiquei também Dose com a dupla. história, exato, que eu era a nojentinha também, porque, que não comia a refeição quente porque precisamente não tinha falta, porque a minha família tem condições financeiras, eu não passava dificuldades, então eu não sentia a necessidade de comer a refeição quente. E então a história mostra esses dois lados, que é precisamente para reforçar a questão da desigualdade social em Cabo Verde e no mundo, digamos assim, e da pobreza também. Porque Mãe Pretinha é, antes de mais, uma panela que vai cozer a comida no lume a lenha, uma panela muitas vezes enferrujada e Exato. que é, ao fim e ao cabo, a mãe de todos nós, segundo diz o povo, não é? Ou seja, é uma panela que se encontra nos lares mais modestos. Exato. Ora, nem sempre há comida para colocar lá dentro, não é? Exatamente. A ideia de colocar o nome Mãe Pretinha teve muito a ver com a minha forma de trabalhar enquanto artista. Que como eu sou socióloga, eu tento pegar nessas temáticas sociais, mas tentar trabalhar de uma forma mais criativa e artística. Então, ao pensar como é que eu posso transformar essa história de uma forma mais criativa, eu pensei na seguinte frase: a cantina escolar é que anda, pelos vistos, a educar as crianças, não é? Como dizemos em Cabo Verde, é criar não estude, é que educa toda a gente. Ao mesmo tempo que eu questiono até que ponto educa toda a gente, porque no meu caso eu não preciso, então aí já entra a questão da desigualdade. Ao fazer essa reflexão, lembrei-me da música, que temos uma música do Carnaval que é Mãe Pretinha Criar não estude. Então eu disse, não há um nome melhor para o filme, Mãe Pretinha, e tem precisamente a ver com a panela que as pessoas que não têm, eu pesquisei nas minhas fontes, em professores de história, uma professora de história explicou-me, ela disse-me, a Mãe Pretinha tem a ver com o fato das pessoas não terem o gás, então cozinhavam a lenha, então por não terem condições, então por causa disso a panela, por ser muitas vezes usada, acabava por ficar com aquele aspecto preto à volta, não é, do fumo. Vou perguntar-lhe como é que chegou ao Delson, que é o protagonista da história e que nos vai lembrar as memórias da sua infância.
como é que eu cheguei no Delson? Eu e o Delson somos amigos, somos compadres, eu e o meu ex-companheiro somos padrinhos da filha dele e sempre que íamos lá visitá-los ele nos conta muitas histórias, ele tem muitas histórias para contar, é uma pessoa e conta as histórias com uma leveza, com uma energia e essa foi uma das histórias que me marcou e há outras também. Portanto, ele está a falar mesmo na primeira pessoa. Sim, embora ficcionei algumas partes para tornar a história mais interessante, sempre naquele pensamento de como é que eu posso transformar esse objeto, talvez esse produto sociológico, não é, em algo que seja também arte, porque se eu for contar a história só como ela é, também perde um bocadinho daquela parte, daquela essência artística. Então eu tive esse cuidado de ficcionar algumas partes e também com ele, e trabalhamos o roteiro também no final. Eu fiz o roteiro inicialmente, mas depois sentamos e trabalhamos o roteiro juntos. Mas é isso, e Mãe Pratinha foi feito, basicamente filmamos em 2 dias. Tivemos dois locais, o espaço aberto, digamos assim, onde há agricultura e o espaço onde ele hoje em dia cria os animais dele. Depois fomos para a escola no outro dia e filmamos em 2 dias. Também eu acho que o sucesso de Mãe Pretinha, eu tenho a certeza que o sucesso está também à equipa, porque eu gosto de trabalhar com jovens, porque eu não sou da área do cinema. Em Cabo Verde. Está muito ligado ao teatro já. Eu sou do teatro e as pessoas do cinema têm algum preconceito em Cabo Verde em relação ao pessoal do teatro. Então eles normalmente colocam nos filmes deles pessoas que não têm formação para ser atores, porque dizem que nós, os atores do teatro, somos muito exagerados e que precisam de pessoas mais naturais. Eu não concordo com esse estereótipo, é um estereótipo que eu tenho tentado vir a desconstruir, porque eu penso que um ator que tem formação é muito melhor para um filme do que uma pessoa que não tem formação. E se os atores do teatro estão com esse problema, eles precisam de formação no cinema para poderem crescer enquanto atores. Eu acho que é um estereótipo muito perigoso. Então eu não era uma pessoa do cinema. Eu nunca pensei sequer em fazer teatro, que é a minha área, quanto mais cinema. Mas, no entanto, com este projeto chegou não só a Cannes, mas também já viajou por Moçambique, São Tomé e Príncipe, onde conseguiu uma menção honrosa. O percurso, ao fim e ao cabo, agora impunha também uma projeção, então dizia no Short Film Corner, no pavilhão africano, nas chamadas câmaras de talento de África, não é? Onde porventura terá conseguido conhecer pessoas também do continente. As pessoas vêm de onde? É assim, o programa como disse bem, está dentro do pavilhão africano, não é? Dentro do programa do Festival de Cannes. E eu estou dentro de um programa específico que é para talentos, realizadores talentosos, digamos assim, de África. É um programa para pessoas novas como eu no cinema, não é nova na idade, mas sim que está a começar no mundo do cinema e tem sido muito interessante porque estabelecemos contactos com produtores, com distribuidoras e o próprio contacto com todo esse mundo é importante para nós percebermos onde é que estamos a nos meter, não é? E vêm pessoas de todos os sítios, de Côte d'Ivoire, Camarões, África do Sul, Nigéria, já convivi com pessoas de vários países, esses dias Níger, e para mim isso é muito importante, porque para mim mais importante é o contacto com pessoas, é conhecer pessoas novas, culturas e ouvir histórias, porque eu sou no fundo uma contadora de histórias. Ultimamente as pessoas começam a falar comigo e quando eu presto muita atenção, elas dizem, cuidado, não vais pôr isso num filme. Eu disse, sim, tens que ter cuidado com o que me contas porque eu gosto de contar histórias, não é? Eu estava a dizer há pouco que é a questão da equipa. Eu gosto de trabalhar muito com os jovens da área do cinema. Trabalho com a Lines, que é uma audiovisual de jovens, nessa área, também com um rapaz que é o Reginaldo, que é da Razor Films, e para mim o sucesso de Mãe Pratinha está muito associado a isso, para além de ter a história vir de onde vem, do Delson, que é a origem de tudo, também por ter o meu toque pessoal da forma como eu gosto de contar as histórias, mas também a equipa técnica é fundamental, porque eu tenho que ser sincera, Miguel, eu não sou desta área, eu não percebo da parte técnica, então eu tive toda a ajuda nesse sentido. Para além também, eu tenho uma assistente de produção maravilhosa, que é polaca, a Emília,
que neste momento faz a distribuição do filme e graças a ela é que estamos em Cannes também. Mas se foi um acaso, eu perguntar-lhe agora se ainda assim teria vontade de prosseguir, já que para uma primeira experiência ela está a ser particularmente bem sucedida. Se eu voltaria a Cannes? Se continuaria no cinema? Não, inclusive eu ia dizer isso, o meu primeiro projeto não era Mãe Pretinha, há coisa do quê? De 4 anos que eu estou a tentar encontrar um financiamento para um documentário sobre violência obstétrica nas maternidades na maternidade em São Vicente e falar um bocadinho sobre esse tema, não é? Que é um tema ainda tabu, mas não tenho conseguido financiamento porque eu penso que as pessoas estão com medo um bocadinho do tema. Então, Mãe Pretinha veio atropelar esse projeto, graças a Deus, porque Mãe Pretinha também é um projeto pequeno, ensinou-me muito, vem para me ensinar como é que eu posso entrar no mundo do cinema. Agora, sinto muito mais preparada para avançar com esse projeto que se chama Matadouro, que é, como eu já disse, sobre violência obstétrica em Cabo Verde. Claro que eu vou continuar. Desde que eu escrevi o roteiro de Mãe Pretinha, eu tenho escrito vários roteiros. Escrevi para videoclipes, já estou com um projeto de uma ficção, Teresa, que é uma história bonita sobre uma tia que eu tenho, que eu admiro muito. Tenho uma história também, uma curta que eu queria fazer sobre as pessoas que ficam em Cabo Verde, que é, o nome do filme é E Nojo é que te fica ali. São as pessoas que nunca saíram, eu penso sempre nelas. Como é que uma pessoa nunca saiu de Cabo Verde, não é? Porque temos esse problema para viajar, ou seja, muitos povos têm essa liberdade de ir e vir, nós não temos. Então eu queria fazer um filme sobre isto, uma curta para mostrar como é que fica uma pessoa que nunca nasceu, cresceu e já está a envelhecer em Cabo Verde e nunca saiu e viu todos os amigos a sair, família a sair e ele está sempre lá. Se eu conseguir encontrar uma pessoa que nunca saiu nem de São Vicente, eu estou ainda nessa dúvida. Se eu faço sobre alguém que nunca saiu sequer de São Vicente ou sequer de Cabo Verde, pelo menos que ela tenha ido para algumas ilhas. E é assim, eu gosto de trabalhar com temas que mexem comigo e que sou apaixonada, não é? Porque eu sou uma pessoa muito empática, eu coloco muito no lugar do outro. Porque eu vivo em Cabo Verde, embora eu estudei em Portugal 6 anos, mas muitas vezes eu sinto como se Cabo Verde fosse uma prisão, porque eu não tenho essa liberdade de ir numa agência de viagem e comprar um bilhete e ir para onde eu quiser. Mas mesmo assim eu penso, assim como na história Mãe Pretinha, no meio disso tudo eu sou uma privilegiada, porque eu sempre vou conseguir um visto para Portugal, como eu estudei lá não tenho tido esse problema. Então eu penso sempre assim, o meu raciocínio é sempre assim, tu estás a reclamar, mas estás numa posição de privilégio. E aquela pessoa que nunca conseguiu sair de Cabo Verde, como é que ela deve sentir, não é? Se calhar o cinema de Cabo Verde nunca tinha chegado a Cannes. Este ano chegou consigo, chegou com a Natasha Craveiro, chegou também com a Ilsa Moreno Zengo, sim, que é a atriz principal de Ama Glória. Sim, agora. Muito bem, então são motivos de sobra para esperar que venham daí coisas positivas e pessoas que se atrevam a fazer projetos à escala internacional, não é? Sim, eu acho que pelo que eu tenho observado, eu ainda não percebi porque é que Cabo Verde ainda não tinha vindo a Cannes, porque nós temos um cinema lindíssimo. Há um documentário que eu gosto muito, que é do Neo Lopes, que é filho do famoso compositor cabo-verdiano. Gosto tanto desse documentário e esses dias eu estava a pensar como é que um documentário como esse, que esse compositor praticamente é o nosso Deus, não é? E como é que ainda isto não está cá? Eu não sei o que é que está a faltar nas conexões, nas redes que se cria nesse mundo. Eu já estou a arranjar contactos para os meus colegas, não é? Do cinema, vou levar contactos para toda a gente. Olha, mandem os vossos projetos. De mudança, porque o Ominobo ganhou um prémio, não é? No FESPACO. Sim. Isso foi já importante para a visibilidade do cinema do arquipélago, não é? E eu penso que temos alguns produtos a nível de audiovisual lindíssimos e eu ainda não percebi porque é que ainda nunca tivemos aqui, não é? Mas pronto, é muito importante. Se calhar as pessoas achavam que não era possível, como eu também. Porque a primeira vez que a minha amiga, a minha assistente de produção, a Emília, disse: vou mandar Mãe Pretinha para Cannes. Eu olhei para ela, tipo, ok, manda, tipo, para cá, achas? E ela, sim, vai. Eu disse, sim, manda. Não, já temos garantido, porque nós temos recebido muitas, sobretudo esse projeto que eu falei, tem sido muito rejeitado, temos enviado, às vezes nem recebemos resposta.
Então andava um bocadinho desanimada. Antes de vir para cá, eu disse a ela, eu acho que eu vou largar o mundo do cinema porque eu não consigo fazer cinema e teatro e ainda ter que pagar as contas, ter que ter um trabalho para pagar as contas. Porque, Miguel, é assim, eu faço isso tudo, mas não é o meu trabalho. Eu preciso trabalhar para pagar as contas. E isso é difícil para o artista, é um bocadinho sofredor. Porque o artista, se tu, ainda por cima, se estás num momento muito criativo, queres fazer coisas, tens muitas ideias, queres é produzir e parir aquilo, sobretudo nós as mulheres. Nós funcionamos muito nessa lógica do parir. Então eu vejo muito dos meus projetos às vezes parados, à espera do tempo certo, como as pessoas dizem. Eu sei que há tempo certo para tudo, mas a nível do processo criativo também há o seu tempo. Nós precisamos de pôr as coisas para fora, pensar sobre elas com tempo, com calma e não estar a pensar sobre uma empreitetinha e eu sei que à tarde vou dar aulas, por exemplo, vou ter crianças à minha frente, adolescentes a exigir de mim, a professora toda alegre e eu já estou cansada porque passei o dia todo, a manhã toda a gravar uma empreitetinha. Estou a dar um exemplo, porque passei o domingo nas gravações de uma empreitetinha e segunda já tem que estar, não é? Então, essa parte, eu gosto muito de falar nessa questão da profissionalização dos artistas. As pessoas devem até achar-me que eu sou uma chata, mas também fiz uma tese de mestrado sobre isso, a profissionalização dos fazedores de teatro em São Vicente, porque o teatro em São Vicente é riquíssimo. O Midalagre também deve ter ajudado de que maneira, não é? Sim, e agora com a minha escola, que agora está mais oficial, a Expressar, a escola de teatro, que eu estou a fazer esse trabalho desde 2008 de formação de atores e atrizes, está melhor ainda, digamos assim. Então gosto de falar sobre isso, que as pessoas pensam que os artistas vivem de arte, não é? De vento. E não, nós precisamos, temos contas para pagar, precisamos também ter a nossa tranquilidade de não estar a juntar aqui. Só para dar um exemplo, eu tive que mexer nas minhas poupanças para poder vir a Cannes, não é? Eu acho que não é necessário, eu penso que o Ministério da Cultura podia ter apoiado financeiramente a minha vinda, embora apoiaram na questão do visto, que foi complicado, eu tive que mobilizar o Ministério da Cultura, a primeira-dama, que eu agradeço também o apoio, porque eu consegui um milagre, um visto em 2 semanas em Cabo Verde é um milagre, não é? Isso foi coisa de milagre e eu sou grata por isso. As pessoas podem dizer, mas ela já teve isso, ela quer mais. Não, não é eu querer, eu não, como eu disse quando eu estava em Cabo Verde, vir a Cannes já era uma coisa que me ultrapassava, já não era Patrícia, professora e socióloga que gosta de estar a mexer, fazer projetos, agora eu vou representar Cabo Verde, então gostaria de sentir o Ministério que me representa mais próximo, não é? Que me ligassem, dizer, Patrícia, o que é que tu precisas mais? Precisas de dinheiro, precisas de fotocópias, sei lá, de alguma coisa, mas não. Resolver uma questão do visto, ainda eu pedi um apoio financeiro e nunca mais ouvi falar, não é? Então e põe-nos sempre nessa condição de pedintes, que não é uma posição muito digna, eu penso, porque se eu estou aqui é porque eu tenho algum valor, o meu trabalho tem algum valor, os meus colegas, não é? O nosso trabalho, as nossas histórias têm valor e eu estou a representar a nossa cultura. Mãe Pretinha é a nossa cultura, aquela panela, ela é simbólica da nossa cultura, da nossa gente, então eu estou a trazer a nossa cultura, não é? E eu tenho que trazer com orgulho e não com cansaço e com vontade de não... Fica aí então o repto. Muito obrigado, Patrícia Silva, muito por ter obrigada, vindo aqui Miguel. à RFI em Cannes. Uma boa estada e bom regresso a São Vicente. Muito obrigada por essa oportunidade e, como disse, por me dar voz. Muito obrigada Até mesmo. Breve. Obrigado.